A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. Hoje aqui com Geraldo Leburg. E vamos conversar um pouco sobre um tema muito interessante, que é as mortes prematuras. Um tema que exige muita reflexão e o Espiritismo nos traz muitas respostas sobre esse tema que muitas pessoas, quando cometidos desse acontecimento em suas famílias ou em pessoas até próximas, não conseguem compreender como a justiça de Deus pode ocorrer nesses casos. E o Espiritismo vem nos auxiliar e hoje aqui a gente vai conversar com o Geraldo Leburg sobre esse tema. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por toda a bondade que Ele nos acolhe, com todo jeito amoroso que Ele nos conduz em nossas vidas para aprendermos sempre e evoluirmos. Rogamos a Deus por sua proteção, a nós e a todos aqueles que mais necessitam, aos nossos animais que também estão em evolução conosco. Que assim seja. Vamos tratar sobre o tema mortes prematuras. Recentemente tivemos desencarne, do João Miguel, aquele menino que passava por um tratamento. Que recentemente, tivemos, para quem não está lembrado, foi que o pai, infelizmente, foi curtir umas férias, com aquele dinheiro das doações, e o João Miguel desencarnou essa semana. E, então, e não só isso, mas todos esses jovens que desencarnam, diariamente, de maneira trágica, esse tema, nos ajuda a compreender. E ela é baseada, com a mensagem ditado por Sansão, em espírito, que foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Então ele está dividido aqui, o Geraldo esquematizou aqui para a gente ir entendendo essa mensagem que ele nos passou. Bom dia, Geraldo. Considerando o tempo de vida como medida necessária para a nossa evolução enquanto encarnados, como entender a morte dos jovens? Ô Fred, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. Esse tema, como foi falado inicialmente pelo Fred, ele é muito recorrente, A morte prematura. Os jovens, as crianças principalmente, desencarnam e às vezes assim vítimas, ou em razão de alguma moléstia congênita, outras vezes até por acidente, mas sempre é chocante para todos nós a perda inesperada de jovens e de crianças, quando o natural é que possamos levar, encadear nossa vida, todos nós encarnados, durante um tempo minimamente necessário para que possamos dar conta de tudo aquilo que está empreendido pela nossa programação reencarnatória. Essa mensagem, esse texto que nós vamos estudar hoje, então, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata o título é Bem-aventurados os aflitos. É o item 21, para quem quiser posteriormente verificar. E essa é uma mensagem ditada numa reunião da Sociedade Espírita Parisiense por um antigo membro, que ele ditou a mensagem em 1863 e ele havia desencarnado pouco tempo antes, em abril de 1862. E essa referência que a gente está fazendo a essa entidade espiritual é que, nas palavras de Allan Kardec, foi um dos grandes colaboradores encarnados do trabalho de codificação, do trabalho que ele, Allan Kardec, empreendeu, mas que foi sempre auxiliado por espíritos encarnados e principalmente desencarnados. Então,
ou esse questionamento que normalmente é feito quando da morte, né, do desencarne de algum jovem, de uma criança, e ele respondeu através desse texto que nós vamos estudar aqui. E nessa primeira parte, como entender a morte dos jovens, né? E ele nos diz em primeiro momento que nós normalmente é natural que tenhamos dificuldade de entender isso, porque no conjunto das condições em que ocorrem essas mortes, elas são sempre inesperadas. Mesmo uma criança nascendo com a doença congênita, já diagnosticada, de difícil cura, a esperança dos familiares, a esperança da sociedade, a esperança daqueles que o envolvem e com ele convive com essa criança, é de que, havendo possibilidades de tratamento terapêutico, possa ser superado. É o que se espera. E, nessa circunstância, é o que aconteceu. Era o que ansiávamos que ocorresse, né, em relação ao João Miguel, essa criança de 2 anos, que faleceu agora, dia 17, ou seja, quinta-feira agora, antes de ontem. Ela, com 2 anos e alguns dias, né, diagnosticada desde o início com uma doença congênita chamada atrofia muscular espinhal. Essa doença atinge, né, o sistema nervoso, causa fraqueza muscular e afeta o aparelho respiratório e a deglutição, ou seja, ela consegue, num único título, complicar toda a situação orgânica do indivíduo. Então, é realmente de muito difícil cura, e a família empreendeu, então, há alguns meses, né, uma campanha que circulou por toda a nossa região. Essa criança é nascida em Conselheiro Lafayette, mas aqui em Barbacena e toda a região, todos nós tivemos notícia pela imprensa, notícia pelos amigos, pelas redes sociais, e muitos de nós tivemos condições de auxiliar, mesmo que somente financeiramente, mas tentarmos ajudar para que fosse propiciado a essa criança um tratamento. Embora nessa questão era um tratamento assim paliativo e de um custo muito elevado. Ela teria necessidade de um medicamento que custava R$300 mil a dose. E, como lembrou o Fred aqui, infelizmente a gente tem hoje na lembrança, né, paralelamente, e assim a gente vai dizer de uma forma assim muito rápida, não estamos julgando ninguém, é que a imprensa noticiou a morte desse menino como aquela criança cujo pai desviou parte dos recursos arrecadados na campanha. Sobre essa questão, a gente lamenta muito, com toda certeza, essa fraqueza. Não vamos julgar, não vamos rotular. A justiça aqui, nossa da terra, vai fazer o seu papel, e a justiça divina, que é uma justiça pura, é uma justiça misericordiosa, também vai fazer seu papel, dando condições a que tudo se acerte no plano espiritual. Mas, infelizmente, foi lembrado nesse aspecto, e a gente gostaria de lembrar de forma diferente. Lembrar da fotografia do João Miguel, que foi estampada aí nas redes sociais, nos cartazes, né? Daquela figura assim, daquela criancinha tão pequena, tão assim carente, e com um sorriso, com a mensagem nos olhos. E lembrar também dos outros familiares, da mãe dessa criança, de todos aqueles que se envolveram mais proximamente ou menos proximamente, e que, como nós sentimos hoje, por falta, inclusive, até de compreensão, sentimos que ele foi embora, que não está entre nós. Mas, na realidade, aí nós vamos para o nosso texto, esse espírito, né, Sansão, ele nos diz que é natural que nos sintamos dessa forma. E ele diz ainda assim, muitas vezes que a gente diz ou a gente pensa o seguinte, que Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria.
Essa é a interpretação nas palavras do Espírito Sansão, é uma forma de dizer, de verbalizar o que nós pensamos. E nós precisamos pensar de uma forma diferente, principalmente nós, dentro da doutrina espírita, e tantas outras pessoas cuja compreensão religiosa admite, né, a reencarnação, conhecem o processo da reencarnação, sabem que nada acontece por acaso, que aí há um propósito. E esse propósito é o que a gente precisa compreender. Vamos tentar fazer isso aí ao longo do estudo dessa manhã. Uhum. Falou, né? E a gente, né, muito por nossa concepção aqui, a gente entende que tudo tem que seguir a ordem natural, né? Que seria a gente, né, nascer, crescer, envelhecer e morrer, né? Então os mais velhos, irem primeiro, né? Desencarnarem primeiro do que os mais novos, né? Mas a gente pode avaliar dessa maneira porque é uma concepção para os espíritos é diferente, né? Essa passagem. Olha, é como você colocou. É um senso natural esse, de que os mais idosos, né, eles já viveram, já conviveram, já passaram pelas experiências, pelas realizações, algumas muitas vezes fracassadas, frustradas, mas tiveram, né, já o seu tempo, e é natural pensar que os mais idosos vão desencarnar e não os mais jovens, né? Porque ainda não passaram por todo esse conhecimento que precisam adquirir. Isso é o pensamento normal, é o senso natural de pensarmos. E aí, nessa questão, se nós podemos avaliar a justiça divina, nesses termos, não. Em termos humanos, não. A justiça divina extrapola muito mais do que nós podemos captar, do que nós podemos perceber. Agora, nosso processo de crescimento espiritual é aquele que nos leva a cada dia conquistar um grau um pouco mais elevado do que o que nós já temos na compreensão. Entendendo que a sábia providência divina, ela não é cega, ela não se crê ver cegamente como manobra de uma fatalidade. Tem uma razão de ser. Tem como explicar isso, tem como entender, tem como perceber. A nossa dificuldade é a nossa limitação em perceber isso, né? Nós não podemos, então, avaliar a justiça divina pelo valor exato do nosso senso de justiça. Porque nós estamos muito baixos ainda, muito primários ainda no entendimento das coisas espirituais, da lei natural. Mas nós estamos progredindo, nós vamos chegando lá. Em algumas questões, nós já nos encontramos num estágio já mais evoluído de aceitação, dizendo nós, dentro da doutrina espírita, porque ela nos mostra essa porta imensa da compreensão que é a reencarnação, sabendo que as vidas, as vidas orgânicas, materiais, elas vão se sucedendo na medida da nossa necessidade, como espíritos que somos, e como espíritos somos únicos. As nossas vidas são materiais, encarnadas, que são várias, mas o espírito é um só, né? Então, nesse ponto, o espírito de uma criança de 2 anos, ele não tem 2 anos. Ele muitas vezes foi criado antes do espírito do avô dessa criança, que agora estaria aí com 70, 80 anos, né? Ele foi criado há muito tempo. Ele está passando por uma nova experiência na qual o seu aparelho físico está com 2 anos, ou está com 20 anos, mas ele, espírito, é muito mais antigo, não vou dizer velho, antigo, do que esse momento que ele está vivendo. Então, vamos pensar assim, Deus, na sua sabedoria, nada faz sem uma finalidade inteligente. E seja lá o que for que aconteça, cada fato tem sua razão de ser. E também, se nós procurarmos investigar assim de uma forma minuciosa, entendermos, né, buscarmos entender por que isso está acontecendo, tem sempre um dividendo positivo,
Vamos voltar ao caso dessa criança que desencarnou agora antes de ontem. Olha, nós estamos aqui falando a respeito disso. Nós estamos aqui, ela veio, ela nos trouxe ensinamentos, ela nos trouxe lição de vida. Os seus familiares, nos seus comportamentos positivos e, infelizmente, no lado negativo também, que ocorreu, também nos traz entendimentos e ensinamentos. Outras crianças têm as mesmas necessidades. Os familiares vão zelar para que essas crianças sobrevivam. A sociedade será chamada a participar de outras campanhas. Não vamos negar a nossa ajuda, o nosso auxílio, porque em determinado momento aconteceu qualquer coisa. Mas, principalmente, não a questão do auxílio material exclusivamente, mas aquele auxílio da emissão dos bons pensamentos, dos bons fluidos, dos bons sentimentos, né? E que isso, para todos que precisem, e agora principalmente para esse pequeno que foi embora e voltou para o mundo espiritual antes de ontem, que esses eflúvios das nossas emanações magnéticas, positivas, das nossas melhores radiações, possam acompanhá-los. Muito bem. E o Espiritismo, né, com a sua base, né, principalmente com a reencarnação, que nos auxilia muito nisso, né, porque não só, né, ele já viveu muito antes, mas ele vai ter novas experiências, né, todos nós teremos novas experiências. Lógico que a gente tem que sempre aproveitar quando a gente está aqui, mas ele, no caso, terá novas oportunidades, não é só essa vida que determina o que ele aprendeu ou não, né, isso acho que é muito fundamental para a gente entender, né, que ele vai ter outras oportunidades, vai aprender. Todos esses que participaram com ele tiveram um motivo para estar nesse ambiente, mais especificamente João Miguel, mas em todos os outros casos. E todos eles vão passar por novas experiências e essa experiência serviu para eles aprenderem. Mas, né, um ponto que você falou, né, da fatalidade, né? Com Deus não existe fatalidade, né? Então, o desencarne prematuro não é uma, né? Nós temos lá no Livro dos Espíritos uma questão específica sobre se existe a fatalidade. A espiritualidade diz que a fatalidade está única e exclusivamente na escolha das provas que fazemos e nas circunstâncias em que podemos cumprir todas essas provas. Isso é um compromisso. E também no desencarne. Todos nós que aqui estamos encarnados iremos desencarnar no momento certo, né? Alguns podem parecer aos olhos alheios como desencarne prematuro, mas tudo vai ter o seu tempo certo, o seu momento certo e cumprindo desígnios divinos, né? E às vezes algumas desses desencarnes, essas mortes prematuras, não são assim tão conhecidas as circunstâncias como esta do João Miguel, que acompanhamos durante alguns meses aí a jornada dele aqui entre nós, mas às vezes assim ficamos sabendo de relance que, olha, alguém jovem ainda, acometido de uma doença grave e rápida, fulminante, faleceu. Ou então que, vítima de um acidente, e aí a gente vai considerar acidente algo não premeditado, embora possa haver situações de comportamento preventivo. Posso ou não? Situação de preventivas para tudo. Acidente é algo que pode ser evitado. Mas muitas vezes há uma soma de circunstâncias que ocorre o que é o inevitável, ou seja, acontece o acidente e a sua letalidade, provocando aí o desencarne prematuro, no nosso entendimento, de alguém. Mas lá o nosso mensageiro, Sansão, nessa mensagem passada aí para Kardec, ele nos lembra que a morte prematura, muitas vezes, é um benefício, ele usa essa palavra, é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que assim fica resguardado das misérias que a vida apresenta ou das tentações que poderiam causar a sua perdição.
nessa questão colocada aí, vamos entender dois aspectos distintos. O primeiro é resguardar das misérias que a vida apresenta. Seria algo que não estaria ligado diretamente à vontade presente, ao arbítrio presente daquele espírito, mas em circunstâncias nas quais ele foi inserido, ele reencarnou, e que, de uma certa forma, ele não consegue ter uma ação que possa se colocar imune a esse ambiente. Então, ali vai chegando num ponto em que Deus o colhe daquele meio. Deus determina, de alguma forma, que ele, espírito, possa sair daquele meio, porque ali ele estará sujeito a uma série de situações penosas e que não é necessário que ele passe por isso. Então ele é colhido, igual uma flor tirada lá do meio de uma região inóspita, em que ela, no dia seguinte, se ela não tivesse sido colhida na véspera, ela estaria morta, por alguma circunstância. Então, essa é uma situação. E a outra situação, das duas que a gente colocou aí, né, é das tentações que poderiam causar a sua perdição. Ora, essa já está muito afeta ao livre-arbítrio, porque nós temos o direito de escolher e temos a obrigação de tentar escolher bem. Mas algumas das vezes nós somos colhidos numa voragem tão grande que o nosso esforço próprio individual não consegue, sem uma outra circunstância facilitadora, sair daquela torrente. Então aí, naquele ponto também é uma marca da providência divina. Ao desencarne, imaginado, pensado, definido como prematuro, mas no momento certo, para que aquele espírito não venha a sucumbir ante situações em que ele não teria condições de se defender. Então sempre há a bondade, a misericórdia, a caridade de Deus. Em resumo, aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Existe sempre um direcionamento, um propósito, uma razão de ser. Não há fatalidade nisso. Muito bem, né? E a espiritualidade vai sempre nos auxiliando. Eu acho que aí já foram citados dois, né, motivos do desencarne prematuro, e cada caso é um caso, e só a espiritualidade vai saber, né, na verdade, o que motivou aquele caso específico, né? A gente vai falar de uma maneira geral, não tem como falar, no caso de João Miguel foi isso, no caso de fulano de tal foi aquilo. Não, é uma maneira geral e a espiritualidade somente que sabe. Mas essas justificativas servem de apoio, porque a gente pode entender melhor tudo, como tudo se encadeia, né? E isso que é importante. Então o espírito vai vir aqui, né? Ele tem as suas dificuldades do seu aprendizado, e aquele curto momento já vai servir de um aprendizado muito grande, com o benefício para ele como espírito de ter menos chances de errar. Então ele vai estar aqui praticamente só para cumprir uma etapa e sem medo de sair negativo, né? Vai sair positivo dessa existência. Ele vem, termina a tarefa que ele precisa, complementa, né? E pronto. Vai se preparar na espiritualidade, numa nova programação reencarnatória, se necessário for a reencarnação dele, nesse ou em outro plano. Isso mesmo. E a gente falou, né? Começou a entrar falando, né, que o espírito desencarna mais prematuramente, muitas vezes para evitar algum mal, que ele seja, né, exposto a alguma coisa, alguma tentação, que ele possa cair. Mas também podemos considerar essa vida curta como um complemento, né, de vidas anteriores. Com certeza, Fred, esse é o aspecto mais provável, mais lógico, mesmo dizer mais aceitável, né? Nós precisamos empreender dentro da nossa encarnação, de cada uma das nossas encarnações, determinados eventos de resgate, de provas e de missão também. Então, vamos dizer que não há uma definição quantitativa de proporções desses três aspectos, mas
são os 3 aspectos que nos norteiam aqui na nossa encarnação. Estamos aqui para resgatar coisas feitas ou deixadas de fazer em vidas anteriores. Estamos aqui para realizar provas que precisamos para o nosso crescimento espiritual e nunca deixamos de estar aqui também em missão. Mais uma vez vamos lembrar do João Miguel, desse pequeno João Miguel, desse pequeno grande João Miguel. Qual a missão? Haveria muita facilidade da gente dizer que a parte da provação e quem sabe da expiação sem estar fazendo um julgamento. Mas ele veio fazer uma complementação de uma vida anterior, veio num estado de sofrimento, de necessidade, de carência muito grande, de instabilidade de saúde, foi direcionado para ser recebido por uma família e por uma comunidade que sentiram a necessidade, olhando, né, o quadro dele, e a importância de colaborarem com a recuperação dele, com a possível recuperação dele. Isso envolveu a quantidade de médicos, de profissionais de todas as áreas, e todo esse arcabouço, essa arquitetura, ela girou em torno dele, né, desse resgate dele. Como provação para ele, espírito, mesmo pensando que ele desencarnou com 2 anos e poucos dias, há sim alguma forma de prova, né? Ele veio e provou que é possível viver e que é possível sensibilizar os que o cercam, para que a gente possa abrir as portas da solidariedade, da caridade, do amor para com o nosso semelhante. E nesse ponto é a grande missão dele. A missão em que ele vai ser sempre lembrado por ter sido, por um período bastante grande de tempo, um polo das atenções e das preces, né? E de qualquer forma de auxílio material ou imaterial que possa ser recebido. Então, os 3 aspectos estão sempre ligados, por mínima que seja a duração da existência, né? Por mais prematuro seja o desencarne. E nessa questão, a justiça divina não nos traria nada, não nos concederia nada de inútil. Isso seria um contrassenso pensar. Tem sempre alguma utilidade. A nossa forma de interpretar é que, pelas nossas limitações, nos leva a questionar. Nós vamos dizer, por exemplo, da morte prematura, olha, é uma grande infelicidade que uma vida tão cheia de esperanças seja interrompida tão cedo. Por que vamos dizer isso? Porque nós temos as nossas limitações e não entendemos. Aí diríamos também, de quais esperanças a gente quer falar, essa esperança de vida, dessa vida interrompida tão cedo? Nós vamos falar das esperanças da Terra, das esperanças do conceito de nós aqui como encarnados, onde esse desencarne prematuro leva alguém que poderia, no nosso pensamento, poderia brilhar, né? Ser um expoente, um cientista, ser aquele que vai propiciar, através do seu trabalho de pesquisa, de ajuda, uma melhoria para a humanidade. E que, no fundo, sempre essa visão ela está afeta às condições que nós vivemos, da materialidade que nós vivemos, né? E ainda nós não temos uma noção de tudo. Nós saberíamos, por acaso, qual teria sido a sorte dessa vida que a gente julga que é sempre tão cheia de esperanças, segundo a nossa avaliação? Quem pode garantir para nós que ela não seria carregada de amarguras? Então nós consideramos que essas esperanças da vida futura sempre com o parâmetro daquilo que entendemos da nossa vida passageira aqui na Terra. A gente não está entendendo, nós não temos condições de entender isso fora dessa materialidade. É uma limitação que temos. E mesmo nós, amparados pelas luzes da doutrina espírita, temos essa dificuldade de entender. E aí pergunta lá do Espírito Sansão, que eu vou repetir. Pensais que vale mais
ter um lugar entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? É uma questão para a gente refletir. Quantos estão aqui vivendo aí 60, 70, 80 anos e que partirão e que não terão tido assim nenhuma grande expressão após todo esse tempo? E quantos que, mesmo tendo uma morte considerada por nós prematura, estarão marcando um tempo, estarão servindo de referência para um tempo, como eu creio que ocorra com a lembrança de João Miguel. Então, os nossos conceitos da materialidade, eles nos privam da lucidez necessária para os conceitos espirituais. Mas nós vamos chegar lá um dia. Aí você falou muito, né, da explicação, principalmente essa última, nessa colocação de Samson, sobre a gente ver, né, onde que a gente quer, né, que é melhor um lugar entre os espíritos, né, eleitos do que entre os homens. Mas, e aí a gente tem que ver que, né, isso é um motivo de resignação, né, para as mortes prematuras naturais. E antes de passar a palavra, é só um parênteses, porque há algumas mortes prematuras que não são naturais, né? Você falou, né, anteriormente sobre os acidentes, né, que podem ser evitados. E aí fica o convite para o nosso ouvinte para ir lá no nosso canal no YouTube, Ami Barbacena. O Geraldo, né, nos últimos programas conversou muito sobre algumas mortes prematuras não naturais, né, que é o suicídio indireto. Então fica aí o convite para vocês ouvirem lá o programa, porque são mortes prematuras, mas eles têm as suas diferenças sobre uma morte prematura natural, né, que a gente está conversando aqui. Então, uma morte, né, natural, a gente tem que nos resignar a motivos para isso? Bem, nós ainda na nossa limitação, né, dos nossos sensos, né, dos nossos sentidos, tudo ainda é muito difícil. É claro que nós vamos nos aprimorando, vamos evoluindo. Mas essa morte natural, a morte ocorrida por uma doença congênita ou uma doença que venha a ser adquirida aí na infância. Nós vivemos aí uma série de epidemias, né? Atualmente, olha aí a dengue mata. Olha o sarampo. Há quanto tempo não se tinha esse alarme tão grande quanto ao sarampo? Parece que tinha desaparecido. Voltou o sarampo e o sarampo mata. A tuberculose, né? A miséria, a falta do saneamento básico, que é aí um dos grandes motivos de todos esses problemas que a sociedade vive, né? Que a nossa população vive. Eu fiz uma viagem agora recentemente para uma parte do Brasil que eu não conhecia e vou fazer 2 destaques aqui. A grandiosidade daquele povo que lá habita, a sua hospitalidade, o aspecto positivo. E olha, o aspecto negativo, infelizmente, a precariedade das condições de saneamento, de habitação, né? Então, nós precisamos resolver essas questões para que possamos ter realmente a possibilidade de desfrutar uma vida com saúde, com qualidade. Mas se o desencarne prematuro, dentro dessa nossa forma de entender, ele acontece de forma natural, ele tem que ser aceito como simplesmente, vamos dizer assim, como a complementação de uma vida anterior. Aquele espírito veio, encarnou, viveu aqui por horas, ou dias, ou meses, ou poucos anos, e desencarnou. Concluiu a sua missão. Seria um egoísmo muito grande desejar que ele ficasse aqui, terminada essa etapa que ele precisava cumprir, que ele ficasse aqui por mais tempo para o nosso prazer, o nosso convívio, para nos agradar. Se terminou aquilo que estava programado, concluiu e foi exitoso, ótimo, ele voltou para a vida espiritual, onde dará cumprimento a novas etapas de aprendizado, ou outros momentos virão em que ele vai voltar a encarnar aqui ou em outros planos. Mas assim, a questão de aceitar com resignação, sempre. Por quê? Porque nada acontece que não precisava acontecer. Tudo
que acontece, não existe o acaso. Não vamos debitar ao acaso, porque não existe o acaso. Não podemos debitar nada, né? E nós sabemos que a alma vive melhor, assim, a verdadeira vida da alma, da vida espiritual, é a vida desencarnada, é a vida na espiritualidade, né? O invólucro corporal, ele é limitador, mas nós precisamos dele. Porque se estamos aqui, para alguma razão, com certeza precisamos preservar a nossa permanência aqui por máximo de tempo possível para dar conta dos resgates, das provações, das missões que nós precisamos resolver, né? Mas aqueles que já desencarnaram, o que a gente tem que fazer no nosso processo de resignação? É estar sempre com um pensamento positivo, não ter revolta, ter uma aceitação, saber que em espírito, somente no corpo é que eles não estão com a gente, mas em espírito eles estão com a gente, estão aqui próximos, estão aqui do nosso lado, né? As energias emanadas por eles estão nos ajudando, nos melhorando. Nós estamos também irradiando energias que esperamos sejam sempre as melhores energias para eles. Está havendo esse intercâmbio, essa troca, né? Nós estamos antenados, né? Vamos ter um bem nosso aqui, né, da matéria, antenados com eles e eles antenados conosco, né? Trocando esses fluidos de forma positiva, né? Esse controle, essa resignação é importante no sentido de que nós, quando não nos controlamos, não nos resignamos, nós colocamos pensamentos de sofrimento, de dor, que é natural até certo ponto, mas quando elas extrapolam o que é natural, elas perturbam o espírito que desencarnou. E eles se sentem incomodados com as nossas aflições, com esse nosso sofrimento descontrolado, incontrolável, e isso vai fazer com que eles sofram. Por quê? Vão perceber que, podendo ser diferente e não sendo, dá uma marca da nossa falta de fé, da nossa revolta contra a vontade de Deus. E já que a vida essa passagem, essa transitoriedade da vida material, ela é uma lei natural. Então, vai ter um tempo e depois volta para a vida essencial, que é a vida do Espírito. Não acreditar nisso é se revoltar contra a vontade de Deus. Mesmo que seja uma revolta, assim, não dolosa, uma revolta pela nossa falta de compreensão. No momento que passamos a compreender, a gente aceita. Não, agora sim, agora eu estou entendendo, agora eu aceito isso aqui. Então, não estamos aqui marcando a testa de ninguém com a marca de revolta por não aceitar. É porque ainda não entendeu. Entendendo, vai ver que é da vontade de Deus, então está tudo bem. Vamos contribuir para isso. Isso. Só adendo, é justamente isso, né? A gente não está aqui para condenar o sofrimento. Na verdade, o sofrimento é natural e é uma perda de gente querida, e não só dos prematuros, mas de todos, né, aqueles que estão próximos quando eles desencarnam. É natural que a gente sinta dor, sinta o pesar da partida deles. Mas o ponto não é esse, o ponto é justamente a resignação, é a aceitação do que ocorreu. Então a gente pode chorar à vontade, isso não, a gente não condena. O problema é o motivo do choro, né? Quando a gente chora com a saudade positiva e mandando boas vibrações para aquele que partiu, aceitando que aquele foi o melhor momento, que aquilo foi bom para ele e para nós também, é diferente daquele choro que a gente lamenta a morte dele, que a gente se revolta contra Deus, que a gente queria e pede, clama por aquele espírito de volta, mesmo sabendo que materialmente ele não estará mais no retorno. Isso sim é prejudicial, não só a nós, né, que a gente fica nesse ambiente negativo, mas também aquele espírito que a gente está direcionando a ele alguma coisa que naquele momento, muitas vezes, ele não vai poder lidar com aquilo e pode atrapalhá-lo. Então, que a gente tenha esse sentimento de saudade, mas um bom sentimento. E nisso, né, a doutrina espírita nos ajuda, né? E como ela pode nos ajudar, né, em relação ao desencarne dos jovens? Nesse ponto realmente a gente tem, assim, vamos considerar
esse grande privilégio da fé raciocinada. Porque não vamos além disso, porque não é algo além disso. É a fé raciocinada. Olha, por quê? Vou perguntar, vou fazer a indagação. Por quê? Quando eu pergunto, eu penso na necessidade de obter uma resposta. Quando eu tenho a resposta, essa resposta flui, eu fico satisfeito porque foi atendida, né, essa indagação. E a doutrina espírita, ela nos ajuda nesse ponto. Mas ela diz que principalmente a gente nunca deixar de ser o que nós somos, ou seja, não sermos artificialmente entendidos. Vamos sofrer com a perda, vamos sofrer sim, mas vamos sofrer aqueles momentos necessários, mas depois vamos procurar nos controlar, né? Vamos buscar, né, consolar os nossos irmãos que aqui ficaram, ainda permanecendo com a gente aqui encarnados, na aceitação da partida daquele que já atingiu o ponto de transição e foi para a vida espiritual. E vamos pedir principalmente a Deus. Vamos pedir que Deus sempre possa nos abençoar, para que nós possamos sentir no nosso coração essa consolação. Olha, tudo está sendo feito com a vontade de Deus. Seja feita sempre a vontade de Deus. Vamos aceitar isso. Vamos viver melhor. Muito bem. E no nosso programa já está caminhando para o final, mas aí, né, no finalzinho aqui do texto que o Geraldo trouxe como base, tem uma relação entre o desencarne, né? A gente já falou um pouquinho, né, sobre o natural e o não natural, e a gente pode levar para um outro aspecto, né, que é aqui, que é em relação ao plano material e ao plano espiritual, né? E tem um exemplo de André Luiz, né, e tem o exemplo da criança. Você pode, né, condensar aí para a gente entender melhor isso? Vamos fazer uma leitura do texto que a gente trouxe aqui, porque fica mais condensado realmente. Com relação ao desencarne de uma criança, ele pode parecer morte prematura para nós encarnados, mas não ser entendido dessa forma do ponto de vista espiritual, por ser exatamente o período necessário para que aquela criança tenha cumprido aquela etapa evolutiva. Aí é uma correlação, por exemplo, nós conhecemos a história do espírito André Luiz, lá da série de livros, né? Iniciada pelo livro Nosso Lar, que também foi passado para o cinema, né? André Luiz, ele, na situação dele, ele desencarnou perto lá dos 50 anos de idade, ele não desencarnou com 2 anos de idade, perto de 50. Então, para nós, encarnados, ela pode parecer, pode não ser considerada prematura, porque na época em que ele viveu, que ele desencarnou, 1930 alguma coisa, década de 30, aí, há 80 anos passados, né, era muito comum que as pessoas desencarnassem nessa faixa de idade, né? Mas para o ponto de vista espiritual, ela foi abreviada. Ele tinha estrutura para viver mais tempo, e esse mais tempo seria bom para ele e bom para aqueles que o cercam, né? E ele, pelo mau uso das suas possibilidades orgânicas, ele cometeu um suicídio indireto, tanto que ele foi taxado por espíritos de menor evolução lá no mundo espiritual como suicida, né? Então foi uma morte prematura do ponto de vista espiritual, a de André Luiz, com 40 e alguns anos, pegando 50 anos, né? E a morte, ela terá que ser sempre considerada sob 2 aspectos, a morte prematura. O aspecto material, quando há desencarnação daqueles que em tenra idade, ou então de jovens adultos, com perspectiva de muitos anos de vida ainda. E do plano espiritual, quando a desencarnação ela é prematura em relação ao tempo programado de reencarnação. Se há uma programação para viver e cumprir durante 50, 60 anos, o desencarne com 20 anos, ou com 55 anos, se é para 60 anos, ele é prematuro. Ele antecipou, ele abreviou, né? E as formas mais comuns, né, entre outras, de abreviação do tempo de vivência,
é o mau uso das possibilidades orgânicas, né, que é também chamado de suicídio direto em alguns aspectos, né, e indireto na maioria dos aspectos, né, e o uso excessivo das possibilidades orgânicas para o bem do próximo, para o bem dos outros, mas que faz com que o indivíduo acabe desencarnando por cansaço, por estresse, antecipadamente. Nesse caso, não é considerado suicídio, mas é sempre necessário que haja uma dosagem de tudo que a gente faça, né? E por terceiro, e não é por final da lista, mas por terceiro ponto, é por misericórdia divina, no caso de comportamento inadequado que levasse a maiores prejuízos. Então, antes que o mal cresça, diz um ditado, corte-lhe a cabeça. E a gente sabe que a providência divina não lida conosco dessa forma, sempre nos dando oportunidade de refazimento, de nos recuperarmos, e não havendo uma possibilidade vislumbrável aqui nessa vida, nós desencarnamos e vamos novamente ter a oportunidade de, através da reencarnação, cumprir essa meta. Isso mesmo, né? Então vamos ficar atentos primeiro, né, principalmente a primeira linha, né, para a gente ter, né, desses motivos, né, sobre principalmente o suicídio indireto, que a gente, né, aí eu lembrei novamente para ver o programa para a gente entender melhor os nossos abusos cotidianos que a gente sempre se envolve, para a gente ter um controle melhor sobre a nossa vida e esses abusos para a gente viver, né, o nosso tempo programado aqui na Terra. Pode ser antes do que a gente imagina, ou pode ser depois, mas que a gente cumpra no aspecto espiritual a nossa vivência, porque no aspecto material, né, vai gerar uma revolta ou não daqui dos encarnados, mas isso não reflete na nossa evolução, né? O que reflete na nossa evolução é o que a gente faz espiritualmente. Geraldo, muito obrigado, né, por trazer essa mensagem. Que Deus os abençoe a todos. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.